Olá, tudo muito bem com você? Espero que sim. Vamos agora para mais um quadro aqui, Radar e Bovespa. Bom, é assim, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês? É que o mercado geralmente interpreta com receio as incertezas do nosso país, né? E somados aí com as incertezas no exterior, aí a coisa começa a se complicar. Então, quando você tem uma gestão, né, do governo que não mantém a linha de raciocínio para trazer um pouco de estabilidade para o investidor, a coisa começa a ficar um pouco complicada para os ativos de riscos, como ações e índices das bolsas de valores continuarem subindo. Então, assim, esse aumento do IOF aqui é péssimo. Ele é péssimo em todos os sentidos. Ele traz insegurança para o investidor, ele encarece os custos de operações financeiras, atrapalha os investimentos, tenta servir aí como uma barreira para que você possa é, reduzir ou parar de tudo o seu investimento no exterior, porque encarece bastante, prejudica o micro e pequeno empresário. Aí você vê projeções que o Banco Central traz no seu relatório Focus de crescimento da economia se fazendo pouco prováveis diante de um cenário incerto desse. Com taxa Selic a 14,75, com aumento de IOF, não faz muito sentido, porque nenhum desses dois indicadores em crescente, aumentando os seus valores, não vão ajudar de forma alguma a ter um crescimento da economia brasileira. E o que acontece? Ibovespa recua. Então, se você entra aqui no site de notícias sobre economia, você vai ver que é exatamente isso que está acontecendo. E já começa a mostrar, infelizmente, no gráfico, e é o que nós vamos entrar aqui agora, tá? Então, se eu venho aqui no gráfico da Ibovespa, no gráfico semanal, o que eu tenho aqui para vocês, pessoal? Tem os sinais preocupantes. Quais? Ponto vermelho aqui no meu oscilador, no semanal, indicando que um recuo dos preços, tá? Está indicando um recuo nos preços. E se eu venho olhar aqui nas velas, o que eu tenho aqui informação aqui, ó? A vela da última semana, uma estrela cadente, que é um padrão bearish, tá? Então, sim, um pullback, algo que estava bastante positivo aí, né? Uma recuperação aqui aparentemente em V, coisa bonita, olha só no diário. Se eu venho aqui no diário, que eu consigo ver? Consigo ver algo que estava se mostrando muito positivo, né? Veio aqui embaixo, entrou pressão compradora aqui nessa zona dos 134 mil até os 136 mil, empurrou o preço para cima. Aí vem as bombas que o governo vem soltar de última hora, que não condiz com o que foi divulgado no relatório Focus do Banco Central, causa incerteza no mercado, e incerteza no mercado significa o quê? Venda. É isso que significa. Incerteza, insegurança é venda. Independente do ativo, vão vender até que se encontre novamente a estabilidade. Não tem estabilidade no momento. Por quê? O governo aumenta o IOF da noite para o dia, tem um backlash, ou seja, recebe críticas negativas quanto a isso, aí voltam para conversar, repensar o que eles divulgaram, aí não se sabe se vai remendar isso, ou se vai continuar assim, porque o governo precisa arrecadar mais, senão vai dar problema no fechamento das contas, aí é pedalada fiscal, e aí pode causar impeachment, aí você já sabe, essa ladainha toda, dessa loucura que é a política brasileira. Então, assim, investir no Brasil é algo que se mostra muito mais difícil, tá, para você, investidor. É muito mais difícil investir no Brasil do que investir nos Estados Unidos, por exemplo. É muito mais difícil. Justamente por isso, porque além da nossa economia
é ser muito vulnerável, né? muito, muito desbalanceada, dependente demais do agro, pouco industrializada, nós temos um governo atrapalhado. Então, precisa ter paciência. Nesse momento, precisa ter paciência. Precisa ter calma, tá? Podemos sim ter um pullback aqui agora, sim, é possível. Temos aqui ainda bons níveis de suporte, tá? Mas a coisa, se continuar nessa toada, é bem provável que nós vamos continuar caindo, tá? É bem provável. Nesse momento, a Ibovespa está aqui retestando o seu topo aqui, tá? É de se preocupar? Não, até o momento não. Está aqui retestando esse topo aqui, o que é bom. Não perdeu ele ainda, tá? Não perdeu. Enquanto ela se mantiver aqui acima dos 139.300, ok. Pode ser que as coisas comecem a se acalmar, os ânimos, né, se nivelarem e a coisa volte então aí a caminhar. Mas saiba, tenha em mente, tá? Que os dados divulgados pelo Banco Central, que apontam o crescimento da economia, não condizem com a realidade das taxas de juros e agora o aumento do IOF. Não condizem. Porque você tem um lado a corda sendo puxada para a direita e do outro lado a corda sendo puxada para a esquerda. Então elas não estão alinhadas, fazendo força na mesma direção que é o crescimento. Não, não estão. A Selic, o EF e o IOF estão puxando para a desaceleração da economia. E o relatório Focus apontando para o crescimento da economia. Como é que isso vai funcionar? Me fala. Não vai. Então, tem alguma coisa aí que não está de acordo, tá? E essa é a incerteza que nós vivemos, tá? Infelizmente, operar e negociar na Bolsa Brasileira tem se provado algo bastante desafiador, tá? Então, tenha paciência e vamos tentar navegar nessas águas aqui juntos. Tá? E o que, que eu consigo ver então? Consigo ver que um pullback sim é possível, tá? Já está vindo retestando o seu topo aqui. Pode ser que perda esse nível? Pode ser que perda esse nível. O próximo nível, que nós já comentamos na nossa análise de segunda-feira, eu vou puxar aqui para você, olha, 134.600, tá? É o próximo nível aí que a Ibovespa precisa então se manter acima. Tá? Porque se ela perde esse nível aqui, pessoal, você precisa compreender isso. Tá? Se o cenário da macroeconomia continuar piorando e ela vem a perder esse nível aqui, ó, dos 134 mil, entenda que aí ela abre as portas para vir buscar níveis muito mais baixos. Compreenda isso. Se nós perdemos o 134, nós podemos vir buscar aqui o ponto de controle no 128. E o que, que isso vai significar aí para os teus investimentos nas tuas ações? Queda. Queda. Então, cuidado, tá? Cuidado. Pode ser que essa festa aqui esteja mais perto do fim do que você imagina, tá? E quando eu venho aqui para o gráfico semanal e eu olho algo desse tipo aqui, informação, como uma estrela cadente aqui, ó, olha essa vela aqui. Isso aqui é uma estrela cadente, isso aqui é uma vela bearish e no semanal. Junto com esse ponto vermelho aqui indicando ponto de venda, quando eu vejo o RSI aqui, ó, vermelho de sobrecomprado, ah, cuidado. Cuidado que a coisa pode voltar a cair, tá? Então, se a situação macroeconômica não melhorar e o ânimo para o investidor retornar ao risco, nós podemos ver um pullback aqui mais acentuado, vindo buscar aqui o ponto de controle, como eu citei, na casa dos 128 mil. E no pior dos cenários, retornar aqui para o seu suporte majoritário nos 122, que é exatamente a zona onde nós temos essa sombra em azul, que é entrada de capital de grandes players. Ou seja, a grande parte dos investidores tiveram ânimo de entrar comprando na nossa bolsa de valor aqui nessa zona, que compreende entre
os 118.900 e 123.900 níveis que nós não vemos aí desde janeiro, tá? Ou seja, é possível. Se ela perder este nível aqui, tá? Se ela perder o nível aqui do 134, você pode contar, escrever aí na sua agenda que nós vamos vir buscar um desses níveis aqui abaixo, tá? Sendo o primeiro aqui no 128. Se não segurar aqui no 128, vai vir buscar aqui no seu suporte majoritário, onde nós temos pressão compradora aqui de grandes players, entre os 118 e os 123.900. Mas isso é certo, batata, tá? É batata, é o que vai acontecer. Tudo vai depender do nível aqui que nós estamos, tá? Se ela está retestando o topo, vai se manter acima? Positivo. Novas altas serão renovadas no curto prazo. E os 150 mil lá, que nós até comentamos no vídeo de segunda-feira, continua aí no horizonte no curto prazo. Se ela perder esse nível e vier buscar aqui os 134, onde tem essa linha amarela aqui, é bearish? É, mas não tanto, tá? Continuamos ainda com expectativas da busca lá da casa dos 150 mil no curto, médio prazo. Agora, se perder o nível aqui dos 134 mil, aí os 150 mil vai ficar mais para frente, entendeu? Porque realmente até ela fazer esse passeio todo aqui, buscar suporte aqui embaixo para começar a subir de novo, aí já é ano de eleição, e aí você já sabe o que pode acontecer. Aí pode ser que os 150 mil nem chegue a se concretizar, tá? Então, esse é o radar Ibovespa para você. A nossa situação macroeconômica gera incerteza e incerteza na cabeça do investidor é momento de vender. Enquanto não houver clareza, estabilidade, ele não vai voltar a investir. E você precisa ter isso em mente, tá? E um pullback está sim agora cada vez mais evidente, ainda mais com esses acontecimentos do aumento do IOF, e está sendo já refletido no gráfico, mostrando aí um, um enfraquecimento do movimento de alta. Se mantendo acima dos níveis citados, continuamos positivo para o curto e médio prazo buscarmos os 150. Se perdermos os 134 mil, vamos buscar níveis que pode chegar até os 118. Então tenha isso em mente, é isso que eu vejo nesse momento com uma análise gráfica. Esse é o panorama do radar Ibovespa para você. Nos vemos então no próximo vídeo. Muito obrigado. Até.